nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Pula para o que os centros estrelado, redigam verde louro desta fórmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entre riqueza e amor a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Minha gente, por tradição, toda a solenidade de entrega de carteira, a Ordem dos Advogados convida um colega mais experiente para fazer a saudação. Sempre tenho muito cuidado em fazer esse convite para que, de fato, venha falar aos novos colegas alguém que possa passar um conteúdo especial. Não apenas pela sua capacidade intelectual, mas pelo exemplo. Hoje a gente vai ter a satisfação de ouvir o nosso colega Jacques Garafa, que é o presidente da subseção de Irecê, já no segundo mandato, e é uma pessoa muito correta, uma pessoa dedicada à OAB, uma pessoa que todos os dias da sua vida está a serviço da advocacia. É um exemplo para que todos possamos seguir. Então, eu queria passar a palavra a Jacques Garafa, que vai ser hoje o paraninfo de vocês. Jacques, muito obrigado por estar aqui hoje. A palavra é sua. Boa tarde, presidente. Estão me ouvindo bem? Okay. Primeiro, eu fico lisonjeado com as palavras do nosso presidente, que foi muito generoso na sua apresentação, e quero inicialmente cumprimentá-lo, dizer da satisfação de receber esse convite para estar aqui hoje, falando um pouquinho para os nossos colegas. Também gostaria de cumprimentar a nossa vice-presidente Ana Patrícia, minha amiga também Marilda, minha co-irmã Jacobina. Estamos aqui sempre juntos, somos vizinhos de subseção, a ex-presidente também da subseção de Jacobina, e nosso querido Hermes Tesoureiro também. Maurício, eu não consegui identificar, mas fica o meu cumprimento também a todos os funcionários da OAB e, claro, especialmente aos nossos colegas, que hoje verdadeiramente irão começar a trilhar os sublimes caminhos da advocacia. A todos os colegas, as colegas, e hoje especialmente para as mulheres advogadas. Hoje é o dia da mulher advogada. Se eu estiver enganado, alguém me corrija. Então, especialmente para as mulheres que hoje estão recebendo e fazendo compromisso perante a Ordem dos Advogados, parabéns especial para vocês. Na frente da OAB, há 2 mandatos, já se encaminhando para o final, né? Esse ano de 2020 foi um ano de muitas provações e, especialmente, privações. Foi um ano muito difícil para a advocacia. Mas a minha palavra, embora breve, ela é fundamentada na esperança. Nós não podemos ter desesperança. Ao contrário, a advocacia não nos permite ser desesperançosos, e sim esperançosos com dias melhores. E eu digo isso, depende também muito da nossa postura enquanto advogado e advogada no dia a dia da militância. Eu sempre penso que para nós termos sucesso na nossa caminhada profissional, nós temos que trilhar um tripé que é fundamental para a advocacia. Certamente os colegas já ouviram durante todo o curso e também em outras manifestações quais seriam esses pilares, até porque eles são muito
batidos recorrentemente em todos os debates quando se fala da atuação profissional da advocacia. E o primeiro deles é que nós, enquanto advogados e advogadas militantes, nós somos os primeiros soldados nas trincheiras da defesa incansável das nossas prerrogativas. Eu falo isso porque a OAB, infelizmente, os colegas sabem disso, ou felizmente, não pode estar em todos os lugares, em todo o tempo. Então, é essencial que o colega advogado, lá nos rincões do nosso interior, ou na capital, ou em uma grande cidade do nosso interior baiano, ele seja um soldado, um braço forte da OAB, para combater a tentativa de violação às nossas prerrogativas. E prerrogativa, quando a gente fala em nossas prerrogativas, ela tem um alcance muito maior. Na verdade, o combate à violação às nossas prerrogativas nada mais é que a tentativa de nós lutarmos pela cidadania. Porque quando nós estamos lá numa delegacia, numa sala de audiência, no Ministério Público, onde quer que seja, nós estamos lá como defensores da cidadania. Então, é importantíssimo nós termos essa postura firme, combativa, de forma evidentemente respeitosa, cordial, perante autoridades que, infelizmente, ainda insistem, em alguns momentos, a violar o nosso pleno exercício profissional. Então, não esqueçam disso. Nós somos esses soldados, né, na trincheira para combater e lutar, combater a violação e lutar pela preservação do nosso exercício profissional. Quando nós somos chamados, né, pelos nossos clientes, muitos deles confiam não só a liberdade. Tá dando uma microfonia, tem alguma coisa ligada aí com você, do seu lado. Foi uma colega que entrou, Fabrício, com o microfone ligado, mas já desligou. Eu acho que foi alguém que entrou, presidente, e estava com o microfone aberto. Aqui está tudo desligado. Pensei que tinha sido você. Desculpe. Ok, tranquilo. Então, para a gente finalizar esse primeiro ponto, esse primeiro tripé, com relação às prerrogativas, como eu estava dizendo, enquanto constituídos, né, pelos nossos clientes, muitos confiam na sua saúde, a sua liberdade e, às vezes, a vida em nossas mãos. Então, nós não podemos tergiversar, não podemos titubear, não podemos ser fracos diante das tentativas que possam violar os direitos fundamentais daqueles que bateram em todas as portas e todas estavam fechadas. E a única que se abriu foi a do seu escritório. Lute, seja perseverante, não desista de ser esse soldado combativo para a garantia das nossas prerrogativas. Não tão menos importante, evidentemente, é a atuação profissional com ética, né? E eu costumo dizer, e isso é bem verdade, depois que eu passei na OAB, já tenho alguns anos de caminhada na advocacia, a gente só estudava o nosso código de ética para fazer que certamente os colegas estão muito afiados em ética, né? E também nos regramentos do nosso estatuto. Mas isso não é só importante para o pleno exercício profissional e para o sucesso na profissão. Evidentemente que a ética ela tem uma amplitude muito maior, tanto em relação para com a parte diversa, para com o colega que está, para com a relação extremamente transparente com os nossos clientes. E também com juízes, promotores, delegados, defensores, quem quer que seja a autoridade. O que eu digo isso, meus queridos colegas,
Por quê? Porque eu vejo no dia a dia da profissão uma grande dificuldade de colegas jovens, especialmente que começaram em poucos meses de atividade, a ter relacionamentos conturbados, seja com o advogado da outra parte, seja com a própria parte e o seu cliente. Então, na atuação nossa, tem que ser extremamente transparente, clara, cautelosa, né? Porque o cliente, muitas vezes, ele é leigo, não compreende muito bem, às vezes, até as questões técnicas do processo, e nós temos que ter uma conversa franca, honesta com o cliente, para que esse caminhar se desenhe da melhor forma possível. Porque eu sempre digo com os colegas que eu vou entregar a carteira da OAB. A nossa melhor e maior publicidade é um cliente satisfeito. Então, se você for ético, transparente, deixar claro para ele todos os riscos do processo, certamente ele vai ser seu melhor meio de publicidade. Ele vai lhe trazer mais clientes. Quantas e quantas vezes eu fui surpreendido com clientes, com indicação de clientes que tinha muito tempo que eu sequer me recordava do nome. Aquilo foi fruto de um trabalho transparente, ético, que às vezes até o não é agradável. Quando você é transparente e deixa claro para o seu cliente todas as condições da atuação profissional. E o contrário também é verdadeiro. A pior publicidade que pode existir para o nosso exercício profissional é um cliente insatisfeito, é um cliente que vai falar mal lá na cidade onde ele mora, no bairro, seja num povoado. Por quê? Porque se você não teve o cuidado de atuar de forma ética, transparente com o seu cliente, certamente você vai ter problema. E nós sabemos que no dia a dia, a conversa negativa, ela tem uma amplitude gigantesca, né? Então, isso traz consequências terríveis para o nosso início profissional. Então, que nós possamos pensar, ter essa atuação cuidadosa, né? Cautelosa com os clientes e assim se estendendo, evidentemente, para com todas as pessoas que fazem parte dessa relação profissional, seja numa mesa de audiência, seja numa sala de uma delegacia, com quem quer que seja. Nós temos que ter essa atuação, porque eu creio que isso é um alicerce muito importante para trilhar caminhos prósperos e de poucos aborrecimentos, porque a advocacia, a gente sabe que é uma profissão que nos traz dificuldades, evidentemente, e nós temos que crescer diante das dificuldades. E para finalizar, uma coisa que eu considero extremamente importante, não vou dizer que é a mais importante, porque eu considero esses três como iguais na escala de importância para o nosso sucesso. Mas vocês não deixarem de estudar, de trabalhar, de se atualizar. Se existe um ramo de direito, um ramo profissional que muda de forma fabulosa e diariamente, é o direito, né? As relações sociais, elas são muito voláteis e a todo momento nós temos instrumentos normativos, leis, enfim, seja qual for a área que os colegas irão atuar, nós temos que estar devidamente habilitados, atualizados, inteirados com as inovações legislativas, hoje tecnológicas também, né? Vivemos num mundo hoje altamente tecnológico. A advocacia que vocês vão receber não é a advocacia que nós tínhamos há um ano atrás. Houve, né? E certamente vai continuar uma mudança extraordinária nessa plataforma digital. As audiências vão se tornar regras virtuais, as regras serão audiências virtuais. É isso que a gente já vê nas decisões administrativas de todos os tribunais de todo o país.
Então, é muito importante os colegas estarem antenados, afiados, né? Eu lembro de um professor de Direito Civil, isso já faz muito tempo, já faz mais de 20 anos, que a matéria de civil a gente tinha desde o primeiro ano da faculdade. Ele fez uma pergunta, uma indagação, que para mim foi extraordinária, e aquilo eu levo para sempre em minha vida, e especialmente na minha vida profissional. Ele fez a seguinte pergunta: se um empresário na sua cidade que tem um problema, uma relação jurídica que teve um conflito, que teve uma quebra de contrato, ele chegar no seu escritório e ele fez questão de dizer, né, que a causa, na época, né, imagine, há 20 anos, R$1 milhão, né? A gente imaginava naquela época o que isso representaria. E ele fizesse uma pergunta para você. Porque se ele foi no seu escritório, é porque ele teve a indicação de que você era um bom profissional e que você resolveria aquela demanda de R$1 milhão. Imagine ele fazer uma pergunta, a primeira pergunta, e você não saber dizer qual a saída para aquele problema enfrentado pelo seu cliente. Certamente, ele, não tendo a resposta que ele foi buscar, jamais ele retornará a seu escritório e jamais indicará um cliente para você. Porque você se dizia preparado, atuante naquela área, e você foi surpreendido com uma pergunta que não tinha resposta. Você não conseguiu dar satisfação ao seu cliente. E isso eu penso que é muito relevante, porque, convenhamos, eu vejo isso muito. E de colegas que se habituaram nesse mundo tecnológico de ler um pouco menos, de estudar um pouco menos. E isso é geral, viu? Isso é geral, não é só o jovem advogado. Esse mundo tecnológico nos trouxe essa facilidade, que às vezes acaba criando dificuldades. Então, para a gente fazer um processo, nós temos que estar por dentro, né? Usando um termo bastante popular, afiados realmente com o tema que nós estamos tratando. Eu sempre digo, isso é verdade, os maiores e melhores criadores de teses jurídicas são advogados e advogadas. Não adianta. Quem cria as teses jurídicas? Nós. Então, certamente não é por um acaso. É através do estudo, da dedicação, do trabalho. Então, eu queria conclamar a vocês que não parem de estudar, né? A advocacia é uma continuidade, né? Nós não podemos estacionar, né? Agora estou com carteira, já posso ganhar meu dinheiro. E vai ganhar, mas continue firme, se atualizando, estudando, participando de eventos, participando dos cursos proporcionados, inclusive, pela OAB, através da ESA, porque, às vezes, isso eu já tive a experiência de participar de uma palestra que me fez defender uma tese que me deu sucesso em uma causa. E, certamente, sem aquilo, eu não teria condições de desenvolver sozinho, né? Nós precisamos estar sempre abertos para o conhecimento. E a advocacia não nos permite, né, dizer que não sabemos, que não conhecemos, que estamos desatualizados. Porque o mercado está exigindo profissionais estudiosos, qualificados, éticos e que sejam desbravadores e defensores árduos das nossas prerrogativas. Se nós não tivermos esses 3 tripés, e claro, outros mais que aqui a gente não vai entrar em detalhes, até porque creio que diante daquilo que me propus falar, seja o importante para os colegas que estão iniciando, certamente, se nós não trilharmos nesses caminhos, que são entrelaçados, né? Não adianta você só ser apenas ético e não ser estudioso e não estar antenado com as atualizações. Não adianta ser defensor assíduo das nossas prerrogativas e deixar de ser ético ou deixar de estudar.
Não, uma coisa depende da outra para nós termos sucesso na profissão. E eu digo a vocês, um degrau de cada vez. A advocacia, eu vivi momentos difíceis na advocacia, apenas para contextualizar a minha história enquanto profissional, em que pese ser uma realidade bastante diferente, eu me tornei advogado no estado de São Paulo, em uma cidade que tinha 400 mil habitantes, e lá fiquei por 2 anos. E tive dificuldades no início, né? Dificuldades foi quando eu tive uma proposta de uma oportunidade para retornar à Bahia e passar a morar numa cidade hoje que tem 15 mil habitantes, imagina. Era comarca, hoje já não é mais, mas o início foi difícil. Mas eu sempre coloquei na minha caminhada profissional a perseverança, sabendo que era importante e necessário eu trilhar esses passos que acabei de falar para vocês, e as coisas foram acontecendo, né? Hoje, em que pese todo esse mundo competitivo que nós temos, todas as dificuldades enfrentadas na advocacia, e especialmente no interior, que tem uma deficiência muito grande de juízes, né? Os colegas sabem disso. Eu me considero um advogado um pouco mais de 15 anos com sucesso, respeitado e que amo aquilo que faço. E digo a vocês, podem ter convicção que a advocacia tem futuro, sim. Em que pese a gente ouvir que a advocacia está estagnada, que a advocacia virou um caos. Não. Eu entendo que a advocacia tem futuro, sim. Que é possível nós trilharmos os caminhos do sucesso na advocacia. E desejo plenamente a todos vocês, meus agora colegas, sucesso pleno, que os senhores e senhoras possam ter dedicação, que tenham amor pelo exercício profissional. Porque aquilo que nós não fazemos com amor não tem benditos frutos. Agora, o que é feito com amor, com dedicação, os frutos serão benditos. Né? E quero, por último, evidentemente, parabenizar todos vocês. Né? Vocês trilharam um caminho de sucesso. Já fazem parte o sucesso na trajetória de vocês. Passar no exame da OAB não é para qualquer um. Nós sabemos que é um grande funil. E se vocês chegaram até aqui, me permita essa expressão, é porque estão plenamente capazes de desenvolver a advocacia com maestria e com sucesso. E parabenizo mais uma vez a todos vocês, estendendo também a todos os que estiveram na retaguarda, certamente familiares, que deram todo um suporte a vocês para, vamos dizer assim, hoje, fechar com chave de ouro essa trajetória que começou há alguns anos. Muito obrigado a vocês pela atenção, um grande abraço, sucesso, parabéns, e eu retorno a palavra ao presidente, agradecendo a oportunidade, presidente. Jacques, parabéns, você fez uma fala muito boa. Eu acho até que a gente podia organizar depois e transformar essa sua manifestação numa palestra, porque você conseguiu juntar prerrogativas, ética, necessidade de estudar e, ao mesmo tempo, falar de esperança. Num tempo em que a dificuldade é uma realidade, falar de esperança para a jovem advocacia é fundamental. Fico muito feliz com suas palavras, que são palavras que, com certeza, vão iluminar o caminho dos seus afiliados de hoje. E, dando seguimento à nossa solenidade, eu queria pedir ao colega, o nosso novo colega, Matheus Rocha Campelo. Matheus vai fazer o juramento. Como nós estamos aqui numa sessão virtual, para evitar o eco, não dá para todo mundo repetir o juramento. Então, nós vamos fazer o seguinte: Matheus vai ler o juramento e, ao final, Matheus falará, eu prometo. Após Matheus falar, eu prometo, eu peço que todos abram o microfone e repitam, eu prometo. Tá bom? Com a palavra, o nosso colega Matheus Rocha Campelo. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático,
os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Eu prometo. Eu prometo. Prometo. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Vocês prometeram e eu, com os poderes outorgados pelo Estatuto da Advocacia, os declaro a partir de agora advogados e advogadas. Parabéns a cada um de vocês. Obrigado. Obrigada. Vou falar rápidas palavras aqui. Hoje é um dia muito especial para a Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro porque a gente recebe novos colegas, é sempre uma alegria receber novos colegas e ver a felicidade estampada no rosto de cada um de vocês, no rosto dos seus familiares. Hoje, como lembrou Jacques Garafa, é o Dia da Mulher Advogada. E hoje a gente pode comemorar o trabalho realizado no dia de ontem. Quando eu falo dia de ontem como figura de linguagem, porque a OAB da Bahia tem um histórico de luta, Garafa, na defesa dos valores da OAB e nos valores que devem nortear a nossa sociedade. A gente tem lutado muito pela questão de igualdade de gênero e pela questão da igualdade racial. A OAB da Bahia já tem uma paridade aqui no nosso Conselho Seccional, tem também feito muito esforço em prol da questão racial, e ontem, coroando um esforço de anos da seccional, ontem o Conselho Federal aprovou, já para a próxima eleição, a paridade de gênero e também a cota de 30% para cota racial. A OAB da Bahia tem uma quantidade imensa de mulheres. Aqui nós temos duas brilhantes mulheres, a nossa vice-presidente e a nossa secretária-geral, hoje coroando os esforços junto à OAB. Tem diversas outras também trabalhando. Nós temos também, na questão racial, várias colegas já trabalhando, mas é pouco. É preciso que a legislação seja realmente afirmativa, de modo que possa garantir que em gerações futuras a gente possa ir diminuindo a desigualdade que existe, tanto entre homens e mulheres, como também a desigualdade que existe na questão racial. Então, hoje é um dia de muita festa para a advocacia. A Seccional da Bahia tem muito orgulho, porque a Bahia teve, para quem não sabe, não só a história de luta ao longo desses últimos anos, Garafa, mas no âmbito do Conselho Federal agora, teve um protagonismo muito grande. A Bahia teve, primeiro, o nosso vice-presidente nacional, que presidiu toda a reforma eleitoral da OAB, a Comissão de Reforma Eleitoral da OAB, o presidente Luiz Viana. Não fosse a presença do presidente Luiz Viana, nada disso teria acontecido, nenhuma dessas transformações teriam acontecido. A par disso, nós tivemos, na presidência da Comissão Nacional da Mulher Advogada, uma grande conselheira, Daniela Borges. À frente de toda essa luta, Daniela rodou todos os estados, fez um trabalho maravilhoso. Da mesma forma, na Comissão Nacional da Igualdade, a nossa amiga Silvia Cerqueira, que também fez um grande trabalho. E coroando a participação da Bahia, fez uma brilhante sustentação ontem em defesa da cota racial, a nossa colega, a conselheira Maíra Vida. Isso, Marilda, nos dá muito orgulho, porque a gente vê que a OAB da Bahia está fazendo a diferença. Um trabalho que é um trabalho de todos, doutor Hermes, é um trabalho de cada um de nós. O que faz a diferença é o pouquinho que cada um de nós faz. O pouquinho que cada um de nós faz não é uma soma, é uma multiplicação. E isso ninguém pode nos tirar. Então, esse é um motivo de muita satisfação. Eu não poderia também
deixar de falar quando a gente ontem teve uma operação que atingiu a Justiça da Bahia, mais uma operação que atingiu a Justiça da Bahia, que atingiu inclusive alguns advogados. Eu não posso deixar de falar de um assunto dessa importância, Garafa. Eu sempre procuro ver as coisas de um ponto de vista otimista. Eu sou uma pessoa otimista. E quando eu vejo uma operação dessa acontecer, se de um lado eu fico triste, porque é muito triste a gente ver venda de sentença, ver que muitas vezes o nome da justiça fica compuscado, por outro lado eu fico feliz. Eu fico feliz porque eu vejo que as instituições estão funcionando, porque eu vejo que as coisas estão mudando neste Brasil. Nós já temos hoje 8 desembargadores afastados. 8, eu vou repetir, nós temos 8 desembargadores afastados. É muito ruim isso, Mas, ao mesmo tempo, é uma luz no fim do túnel, porque as apurações estão acontecendo. Eu ficaria muito triste, Garafa, muito triste, se a gente continuasse a ver o descalabro que estava acontecendo e que nada estava acontecendo. As coisas estão acontecendo, as instituições estão funcionando, o Ministério Público está funcionando, o Superior Tribunal de Justiça está funcionando e a OAB está, sim, apoiando todo este movimento. Nós não podemos nos calar na hora dessa. A gente precisa exigir que essas apurações sigam à frente. A gente precisa exigir que essas apurações aconteçam com a maior celeridade possível. A gente precisa exigir as cópias, para que até hoje não temos, Garafa, cópias desde as outras operações do ano passado, porque é preciso também investigar os advogados envolvidos. Não existe corrupto sem corruptor, e a gente quer respeitado o devido processo legal, respeitado o contraditório. A gente a gente precisa apurar essas funções, mas a gente não é a Inquisição. Na minha presidência, nós não faremos nenhum processo inquisitório. Só faremos processo quando a gente tiver todos os fundamentos, todos os elementos para que as pessoas possam se defender e para que a OAB possa, doutor Hermes, fazer o julgamento justo. Então, esta palavra eu não poderia deixar de falar. E para já, perto do fim, concluir, as palavras de Garafa foram inspiradoras. Não com a mesma eficiência com que ele falou, mas todas as entregas de carteira, Garafa, eu falo um pouco do que você falou aí, tá certo? Antes de ser presidente, eu já rodava esse interior do estado todo e aqui na capital também, e a coisa que mais me impressionava era o desestímulo das pessoas. Não apenas de quem estava já concluindo o curso, mas também do jovem advogado, das pessoas que já estavam na profissão e viam a justiça ineficiente, viam o desrespeito às prerrogativas, os honorários baixos. É um desestímulo, não vou negar que é um desestímulo. E eu rodei esse estado todo fazendo palestras sobre este tema, porque o meu objetivo, e o doutor Hermes Hilarião me ajudou muito, porque como uma das maiores lideranças, talvez até a maior liderança da advocacia jovem baiana, ele junto com a nossa Sara Barros, nós rodamos esse estado todo falando para o jovem advogado, tentando, Garafa, fazer um pouco do que você fez aqui. Dizer, há esperança. Apesar das dificuldades, é possível vencer na nossa profissão. É possível ser advogado e ter uma vida digna. Ter uma vida com ética, estudando, trabalhando e ganhando o pão de cada dia que vai sustentar nossas famílias. É possível, sim, superar todas as dificuldades e fazer isso. E eu queria dizer a vocês que estão começando hoje, queria falar de forma muito especial a cada um dos seus familiares que está nos vendo pelo YouTube, o seguinte, vocês hoje encerram uma etapa da vida de vocês. Uma etapa da vida de vocês se encerrou hoje. Vocês fizeram a faculdade, vocês passaram no exame de ordem, e hoje
esta solenidade os torna advogados e advogadas. Vocês aqui encerram um ciclo. Mas eu quero dizer a vocês que hoje vocês iniciam um novo ciclo. Um novo ciclo muito maior, que é o ciclo profissional. Não importa se você vai ser advogado realmente, muitos não seguirão a advocacia. Não importa se você vai ser juiz, vai ser promotor, se você vai seguir a carreira profissional fora do direito sequer. Mas a partir de agora você vai tomar uma decisão na sua vida do que você vai seguir. E eu quero dizer a vocês o seguinte: o grande erro que a maior parte, não vou dizer a maior parte das pessoas, mas o grande erro, Garafa, que muitas pessoas fazem é tomar decisões com base em premissas equivocadas. As pessoas não devem tomar decisões imediatistas e decisões com base no status que a carreira tem, ou no retorno financeiro que essa carreira tem. Nada disso importa. O que importa é que a partir de agora, vocês vão acordar todas as segundas-feiras de manhã para exercer uma atividade profissional. E na vida, nossa vida é muito curta. Na vida, o que é importante é a gente alcançar a felicidade. E para alcançar a felicidade, é preciso que a gente abrace a nossa vocação. Eu acordo todos os dias da minha vida satisfeito. Porque eu venho para o meu escritório, porque eu vou para a OAB, porque eu me debato com processos e com assuntos que me estimulam todos os dias da vida a levantar e trabalhar. Imagine, Garafa, que você, que é um grande advogado, que você fizesse todos os dias da sua vida um trabalho que lhe causasse repulsa, que você não se realizasse. Você imagina... eu peço a Rui Gomes que desligue o áudio, por favor. Você, Garafa, pode imaginar a pessoa ter felicidade na vida, pode ter o dinheiro que for, pode ter o status que for, se toda segunda-feira ela iniciar uma semana para fazer o que não gosta? É impossível. É impossível. Portanto, eu quero dizer a vocês o seguinte: se a vocação de vocês for a advocacia, não desista. Não desista diante da primeira dificuldade. O judiciário é ineficiente? Tem dificuldades no exercício da advocacia por causa do desrespeito às prerrogativas? Tem. Nós temos dificuldades no que se refere à questão dos honorários? Temos. Mas nenhuma dessas dificuldades são insuperáveis. Nenhuma dessas dificuldades são insuperáveis. Nós temos a capacidade de fazer este enfrentamento, tanto sob o ponto de vista pessoal, como sob o ponto de vista coletivo. A OAB da Bahia, e quando eu digo a OAB da Bahia, eu não estou falando apenas nacional, eu estou falando de cada uma das 36 subseções. Todos os dias nós estamos lutando bravamente por uma advocacia melhor. Nós estamos lutando pela nomeação de juízes. Nós estamos lutando para que os advogados possam fazer audiência com segurança. Nós estamos lutando para que os advogados, quando tem obstáculo nos prazos, eles tenham a devolução do prazo. Nós estamos lutando para que as comarcas respirem e existam. Nós estamos lutando todos os dias. E não se enganem, o nosso trabalho faz diferença. Eu me lembro o dia que o presidente Jacques Garafa virou para mim e disse assim: Fabrício, eu não me lembro exatamente qual foi a comarca. A comarca tal foi fechada e os processos não foram até hoje encaminhados para outra comarca. E eu disse a ele: nós vamos resolver isso. Em 24 horas a gente conseguiu pautar esse assunto na imprensa e o assunto foi resolvido naquele momento, porque a OAB trabalhou. Então, gente, prerrogativas é a mesma coisa. Prerrogativas, nós temos hoje um sistema que funciona. Eu falo do exemplo de Porto Seguro. Um sábado, 2 horas da manhã, um advogado teve problema. 3 horas, a comissão de prerrogativa estava presente, para constatar até que não era um caso prerrogativo, mas estava presente. Nós temos um sistema que funciona. Então, eu queria fazer um convite a vocês, para todos aqueles
que vão atender ao chamado da advocacia, para todos aqueles que vão atender ao chamado dessa vocação. Acreditem em você e acreditem na OAB. Participem da OAB. A OAB está de portas abertas para quem quiser participar. Quem quiser participar, a OAB está de portas abertas. E é esta participação, é a participação de cada um de nós que faz com que a nossa instituição seja forte. Nós somos a instituição mais forte da sociedade civil brasileira, a única instituição 2 vezes referida pela Constituição Federal, a única instituição que tem legitimidade ativa para defender toda a sociedade. Toda a sociedade é defendida pela OAB. Então, o que faz a nossa força é a participação e a unidade da advocacia. Eu queria dar os parabéns a vocês, desejar muito sucesso e dizer parabéns, sigam em frente e abracem a advocacia. Muito obrigado e está encerrada a sessão. Presidente, com questão de ordem aqui, me permita dar um recado de 30 segundos. Hoje à noite tem sessão do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, mais conhecida como OAB Jovem. Para quem tiver interesse em participar, no Instagram da OAB Jovem, na bio, tem um link lá de participação. Você informa seu e-mail e vai receber o link da sessão no e-mail. Então, quem tiver interesse em conhecer os projetos da OAB Jovem, sintam-se convidados. Obrigado, presidente. Boa tarde. Parabéns a todos e todas. Obrigado. Um abraço a todos. Está encerrada a sessão. Um abraço. Jacques, obrigado, meu amigo. Obrigado, eu. Parabéns.